Fala galera, hoje vamos falar sobre administração pública, um termo que parece um pouco chato, só que vamos deixar de uma forma tranquila para vocês entenderem. A administração pública é basicamente a forma que o governo organiza as paradas para o país funcionar. Ela é dividida em duas partes. A primeira, a administração direta, onde tem o presidente da república, os ministérios, que é basicamente o centro disso tudo, e o cérebro das operações, onde estão os órgãos que respondem diretamente ao governo, que estão diretamente ligados com ele. Depois nós temos a administração indireta, que é onde as coisas começam a ficar mais interessantes. Aí nós temos entidades que têm um pouco mais de autonomia, mas que ainda são ligadas ao governo. Exemplos: autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Relaxa, a gente vai explicar cada uma delas depois. Pensa nisso como se fosse um time de futebol, onde tem o técnico e a comissão, que são a administração direta, e depois nós temos os jogadores e outros profissionais, que são a administração indireta. Eles têm um pouco mais de autonomia para atuar, só que ainda respondem às ordens do técnico. E agora que você já entendeu o básico sobre essa parte, vamos passar para o que é cada uma das entidades da administração indireta. Bora lá? Beleza. Agora que a gente já entendeu que a administração pública se divide entre direta e indireta, bora falar sobre duas entidades da administração indireta: autarquias e empresas públicas. Autarquias são órgãos que o governo cria por lei para desempenhar um serviço público de forma autônoma, ou seja, elas têm seu próprio patrimônio, têm seu próprio dinheiro e mais liberdade para tomar decisões, mas continuam sendo parte do governo. Aqui temos alguns exemplos de autarquia: INSS, que cuida da Previdência Social, ou seja, aposentadoria e benefícios. IBAMA, fiscaliza o meio ambiente. Anvisa, regula remédios, alimentos e vacinas. Tudo isso são atividades que pertencem ao governo, mas que eles preferem gerenciar com mais independência. Já as empresas públicas também são do governo, mas elas funcionam de um jeito mais parecido com uma empresa privada. Elas têm personalidade jurídica de direito privado, o que significa que elas podem atuar no mercado de uma forma mais flexível. Um detalhe importante é que o capital delas é 100% do governo. Alguns exemplos de empresas públicas são o Correio e a Caixa Econômica Federal. Os Correios, eles prestam serviços essenciais, mas operam como uma empresa comum, com lucro, concorrência e tudo mais. O Caixa, além de banco, ele gerencia programas sociais como Bolsa Família e FGTS. Para fecharmos, vamos recapitular. As autarquias, elas são parte do governo, mas elas funcionam de uma forma autônoma. E alguns exemplos de autarquia são o INSS, o IBAMA e a Anvisa. Já as empresas públicas, elas são empresas mesmo, mas são 100% do governo. Alguns exemplos de empresas públicas são o Correio e a Caixa Econômica Federal. Agora que já falamos das autarquias e das empresas públicas, vamos falar sobre sociedades de economia mista e fundações públicas. Vamos começar com a sociedade de economia mista. O nome já diz um pouquinho, é a mistura entre o governo e a iniciativa privada, onde ela funciona como qualquer outra empresa, tem ações, mas possui sócios privados. Com uma condição: o governo tem que estar no controle de tudo. Aqui eu vou dar dois exemplos para vocês, como a Petrobras e o Banco do Brasil, onde a Petrobras tem o controle do petróleo e do gás, mas também tem acionistas no setor privado, e o Banco do Brasil, que funciona como qualquer outro banco, mas tem o governo como principal protagonista. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as fundações públicas, que o foco não é gerar lucro, e sim promover a educação, pesquisa e cultura, onde o governo banca a maior parte do orçamento e a grana vem de outras fontes, como doações e parcerias. Aqui eu vou dar dois exemplos, que seria a FUNAI, que ajuda na proteção contra povos indígenas, e a Fiocruz, que foi muito importante na pandemia, onde ela cuida do desenvolvimento de vacinas e pesquisas. Bom, por fim, a gente chega na parte final, que é a parte que meio que para relembrar tudo, então vou explicar aqui. Bom, a administração pública, elas são ministérios e presidências, então é meio que elas que mandam em tudo. A administração indireta, elas são meio que
a terceirização de luxo. Então a autarquia pode ser um exemplo, que são tipo o INSS e a Anvisa. Elas fazem o trabalho sozinho, mas elas ainda são do governo. Bom, as empresas públicas, elas são do governo, mas elas estão no mercado. O Correio e a Caixa tá aí para provar isso. Sociedades de economia mista. Elas são um governo mais uma iniciativa privada. Então é meio que resulta numa parceria que rende. É tipo a Oi e a Petrobras, por exemplo. Fundações públicas. Elas são meio que um salva-vidas. Então elas fazem o bem independente de quem. A Fiocruz também tá aí para salvar a vida. E bom, é basicamente isso. Então se cada um exercer a função corretamente, ela ajuda a manter o país rodando sem dar problema, sem dar tilt. E agora o questionamento filosófico. Dá para melhorar esse sistema ou já tá em modo hard, modo difícil? E Fabrício, dá um MB, porque que parada difícil, moleque. Tô aqui faz meia hora que quero gravar isso aqui e agora que foi certo. Valeu, tamo junto.